E aí, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Resenha Financeira aqui no canal da Nova Futura. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, renda passiva. É possível ter renda passiva, Bruna? E será que é possível obter através dos investimentos? Acho que esse é o sonho de todo brasileiro, né? É isso aí, Matheus. É possível com investimentos ter uma renda passiva? É isso que nós vamos saber aqui no nosso podcast e quem ficar até o final vai saber todos os detalhes. É isso aí, fica aí que o Resenha está só começando. É isso aí, mas antes a gente quer que o pessoal se inscreva, né, Bruna? Muito importante pra gente. Com certeza, não se esqueça, portanto, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações da Nova Futura e também curtir esse vídeo para nos ajudar com os robozinhos do YouTube. Exatamente. Segue a gente também lá no Spotify da Nova Futura, segue nosso playlist e a gente vai criar bastante conteúdo daqui pra frente, né, Bruna? Com certeza. E o Resenha vai ao ar toda quinta-feira às 8 da noite, tanto aqui no YouTube como lá no Spotify. Bruna, agora vamos lá. Renda passiva. Qual a diferença também de renda passiva para renda ativa também, né? Renda ativa é o que você ganha com o seu trabalho. Normalmente isso. Basicamente isso, né? O que você recebe em troca ali do seu esforço diário de trabalho, seja um trabalho assalariado, seja um empresário, né, que tem a sua empresa ali e vai receber os ganhos também da sua empresa. Então, a renda ativa é aquela que você recebe de acordo com a sua força de trabalho. É isso, Matheus? Exatamente, né? É basicamente o que você é o seu esforço, né? Então por isso que a gente chama de ativo, é algo que você está fazendo ali de forma vai ficar meio Ativa. exatamente, vai ficar meio redundante, Aham. mas é muito intuitivo isso, né? Então, todo aquele esforço que você precisa fazer, né, que é, de fato, quando a gente pega, sei lá, na física, né, o significado de trabalho é o esforço que você acaba fazendo, né? Então, você tem um esforço que é realizado para que você tenha o trabalho, de fato, né? Então, isso é a renda ativa. Basicamente, é o fruto do seu esforço. Agora, quando a gente fala de renda passiva, né, que é o que a gente vai entrar, que é o nosso tema, basicamente, é aquilo que você basicamente recebe tomando um coco na praia. Brincadeira. Exatamente. Esse que é o sonho de todo Dormindo. mundo, Sonho né? de todo mundo. Mas é bem isso mesmo, né? Não significa que você tendo uma renda passiva, você vai deixar de ter ativa ou vice-versa. Na verdade, é você combinar essas duas alternativas. Então, a renda passiva é alguma forma de você ganhar dinheiro, né? Ganhar rendimento, mas sem necessariamente ter esse esforço, né? Então, é basicamente assim que a gente acaba dividindo, né? Bruna, é o que todo mundo deseja, né? Uma renda passiva, né? Ainda poder trabalhar, mas ter uma renda ali mensal ou semestral, né? Garantida. Com certeza. Acho que, assim, depende muito também da fase de vida de cada um, né? Essa Isso. questão de você ou conciliar a renda passiva com a ativa, ou chegar em uma fase da vida onde você vai só buscar essa renda passiva. Mas, para conseguir chegar lá, você vai precisar de bastante tempo ali, Verdade. tendo a sua renda ativa, né? Fazendo esse esforço para trabalhar e para poder receber algo em troca disso. Acho que até a minha terapeuta mesmo ela fala que Boa. o estado natural ali, até do Ah, mamífero, nós somos mamíferos, né? Não sim, dá sim. para, Sim. não podemos esquecer disso. E o estado natural de um Ah, mamífero é o quê? É na paz ali, tranquilinho, aham. sem fazer nada. Seu Isso. cachorrinho, quando você tá fora de casa ou quando você tá fazendo alguma coisa, ele tá fazendo o quê? Puta, dormindo, puta Dormindo. moleza, Imagina o gato. Imagina Mas- o gato. Exatamente, tá dormindo. Então, esse é o Não, estado natural, não tem que fazer esforço nenhum. Imagina exatamente. você poder ficar nesse estado, de Aham. repente na praia, tomando uma água de coco, como o Matheus falou, Isso aí. mas com seu dinheirinho pingando na conta, Aham. né? Ou então você ficar mais tranquilo para desenvolver outras tarefas também, né? Trabalhar, se Também. concentrar melhor, desenvolver projetos, ir para academia, fazer um monte de Sim. coisa, né? Sim. Sim, até de repente, muitas vezes, você focar mais naquilo que você gosta de Aham. fazer, né? Muitas vezes, assim, na nossa vida, acho que nem todo mundo tem o privilégio de trabalhar de fato com aquilo que gosta, Uhum. né? Amar o que faz. Então, acho que essa possibilidade de renda passiva também acaba trazendo isso pro pessoal, né? Então, eu vou escolher agora algo que eu realmente gosto de fazer para poder me esforçar para fazer aquilo que eu gosto e não me esforçar para fazer aquilo que eu não gosto tanto, mas que eu tenho que fazer para poder ganhar dinheiro. É isso aí. Ô, Matheus, mas o pessoal deve estar se perguntando, mas isso aí são para poucos.
ou não? Eu acho que não. Acho que qualquer pessoa com um pouco de dinheiro já consegue também pensar em uma renda passiva. O que você usou uma palavra que foi bem importante, que é pensar, né? Então, uma coisa que é necessário ter em mente, né? É que existem pessoas diferentes, né? Aham. Com diferentes níveis de renda e também com um certo dinheiro que tem a priori, né? Digamos assim. Então, acho que todo mundo tem que pensar nisso de alguma forma, mas cada um vai começar de uma forma diferente. Então, quando você pega, por exemplo, pessoas que já têm um dinheiro guardado ou por uma questão de Uhum. herança, ou porque já chegou em determinado estágio da vida que conseguiu guardar bastante dinheiro, ou que tem ajuda de alguém, não sei. Nesse sentido, são cenários diferentes, né? Uhum. Agora, se todo mundo consegue fazer isso, consegue, mas para alguns demora um pouco mais, para alguns demora um pouco menos, mas para todos leva tempo. Independente da sua situação inicial, isso vai levar tempo. Por quê? Porque você vai precisar, primeiro, que todo mundo vai precisar se planejar para isso. Então, isso Aham. aí já leva tempo. Primeiro, que você vai precisar estudar para isso também. Isso também leva um pouquinho de tempo. E depois você precisa ver esses rendimentos, né? Então, quanto mais dinheiro você tem guardado, digamos assim, maior será essa renda passiva, Aham. certo? Principalmente quando a gente fala nas categorias aí de renda passiva. E posteriori, né? A posteriori a gente vai ver os frutos disso, né? Então, mesmo para quem começa e fala assim, ah, mas eu tenho pouco dinheiro, é aquela coisa, né? Você vai tendo uma questão de disciplina. Aham. E depende também do perfil também. Se ele tem pouco dinheiro, ele gasta pouco, vamos dizer assim. Ele vai ser de Ah, acordo. sim, Agora, o isso. cara que gasta bastante, ele vai ter que gerar bastante renda Sim, também para manter o estilo de vida dele, né? Exatamente, exatamente. Por isso que o planejamento é importante, né? sim, mas É, sabe que de qualquer maneira também você vai precisar se planejar e ter esse esforço, guardar exato. dinheiro, mesmo que seus custos sejam baixos. Se você tem custos baixos, um padrão de vida mais baixo, você provavelmente vai ter você tem também uma renda mais baixa. E Uhum. Exato. para você buscar essa renda passiva de acordo com aquilo que você tem hoje, também vai demandar esforço, né? Sim, vai demandar esforço, sim. Uhum. Tanto de planejamento, tanto de guardar dinheiro de fato, né? Porque se você ganha menos, né? Querendo ou não, a parte disponível do seu orçamento acaba sendo um pouco menor também, né? Então tudo isso precisa ser levado em conta. Mas se planejar para que isso aconteça, eu acho que é a melhor forma de um dia conseguir isso, né? Pensando no futuro, pensando em termos de aposentadoria também, que eu Uhum. acho que é onde entra de fato ali onde as pessoas mais precisam dessa renda passiva, Sim, né? Porque, por exemplo, igual a gente estava conversando aqui, a gente tem a renda ativa. Em determinada etapa da vida, você vai conseguir, você vai ter força para ter essa renda ativa por mais tempo. Então, durante esse período que você ainda tem energia para ter essa renda ativa, você pode pegar parte dessa renda ativa para depois utilizá-la em renda passiva quando você não tiver a mesma energia. E Aham. dado que a renda ativa depende dessa sua energia e você já não tem tanto, então você poder se utilizar desse benefício. Então, sim. quanto antes você pensar nisso, melhor, né? Sim, com Uhum. certeza. Eu acho até que são fases da vida, né? Primeiro Exato. você vai ter a fase de acúmulo de renda, né? E você vai Aham. gerar renda ativa, você vai guardar dinheiro, você vai buscar justamente juntar aquela grana que depois Uhum. vai ser a sua fonte de renda passiva. Mas aí, então você começa primeiro gerando isso. Uma outra fase que é quando você já começa a ter esses frutos da sua renda, mas você ainda Uhum. trabalha, né? Você ainda tem já concilia essas Aham. duas fontes. De repente você até Isso. reinveste aquilo que você recebe de Isso. renda passiva para poder lá na frente você realmente, ah, não, agora eu quero parar de trabalhar, eu quero fazer uma outra coisa da minha vida e aí eu já tenho uma renda, é, já tenho um colchãozinho ali bem montado. Aham. E é legal que E- é um processo também que a pessoa vai gostando de investir também, né? Ela vai vendo os rendimentos ali, ela fica mais à vontade para ter uma educação financeira diferente, saber aplicar, cuidar do seu dinheiro, saber. E também ela, de repente, pode criar um hábito de ganhar mais também, né? Falou, Sim. poxa, se eu ganhar mais, vou investir mais, vai Sim. diminuindo ali. Geralmente tem uma planilha, né, Matheus? Aí vai diminuindo os anos ali. Exato. Essa Exato. questão de ver o seu dinheiro Uhum. render e ver que quanto mais você alocar, mais vai render, realmente Uhum. acaba sendo um incentivo mesmo para E a as, pessoa e as ganhar, pessoas, buscar. as pessoas fazem isso mais ou menos na prática, né? Por exemplo, o financiamento de imóvel, né? Que são 30 anos, muitas pessoas conseguem se organizar e pagar em menos tempo, né? Porque Sim. aí ela vai eliminando os juros, né? Eu acho que para gerar renda passiva é mais ou menos um pensamento assim.
que você planeja a longo prazo e você vai eliminando etapas ali, adiantando, né, Bruna? Sim, justamente como você falou do financiamento, né? Você, ao contrário, quando a gente busca renda passiva, com investimentos, por exemplo, a gente está usando os A juros a favor. favor, exatamente. Exatamente. Não está pagando os juros como no Exatamente. financiamento, que você acaba pagando muito mais Uhum, do que o imóvel vale por conta dos juros. uhum. Os juros a favor você recebe mais, você faz o seu capital se multiplicar por conta desses juros aplicados ao seu capital. Exatamente. Né? Já fiquei nas duas pontas, Bruna, pagando juros e investindo com juros também. Esse eu sei sentindo o bolso. Virou o jogo. Nossa, sentindo nos dois. É, que agora, um tempo atrás o juros estava mais baixo, né? Os imóveis deu até um boomzinho aí, né? Sim. Mas eu já senti na pele essas duas situações. Qual que é a melhor? Agora, nesse momento, não tem melhor momento para você aplicar, pelo menos, ganhando em juros, né? Aplicando em investimentos voltados a juros, né? Ah, com certeza, né? Acredito que a gente sempre, né, quando a gente investe Aham. nosso dinheiro, a gente busca um retorno sobre aquele capital investido, né? Uhum. Ou de forma mais previsível, como investimentos em renda fixa, ou de forma menos previsível, que é no caso da renda variável. Mas a gente sempre busca retorno para o nosso Sim, capital quando a sim, gente sim. investe ele, né? Uhum. Agora, Bruna, é possível gerar renda passiva com investimentos? Sim. Hum. E a gente vai falar um pouquinho também disso, de juros também, né? Sim, com certeza. Assim, tem alguns investimentos, né, que para Uhum. quem está buscando especificamente gerar renda passiva, que são aqueles mais interessantes, que são justamente os investimentos que vão fazer pingar ali dinheiro na sua conta, seu capital vai continuar investido e vai pingar ali uma graninha na sua conta, sem você precisar de fato trabalhar para receber aquela grana em específico. Uhum. Né? Bruna, então vamos lá. 3 investimentos fáceis aí que podem ser aliados para alcançar a renda passiva, Bruna. Bom, o primeiro deles, falando do mundo dos investimentos, acho que a gente pode Uhum. começar com os fundos imobiliários, né? Porque, primeiro, o brasileiro tem muito essa cultura de investir em imóveis. O Hum, aluguel dos imóveis não deixa de ser uma renda passiva, sim. né? Porém, quando você tem um imóvel onde você tem esse aluguel como renda passiva, você tem uma série de dores de cabeça que podem vir, Você né? tem muitas despesas aí, né? Que pode sair do controle, né? Você tem que fazer reforma, Sim, tem que fazer reforma. há o risco de não O receber. risco de não receber. Já tive conhecidos que ficaram meses ali com o inquilino Sim. sem pagar nem o aluguel e aí não pagava o condomínio. Uhum. Condomínio alto, então você acaba tendo essa despesa também, Uhum. né? Porque, ou então, quando o imóvel não está alugado, você Sim. também tem que ter os custos ali de Aham. IPTU, de condomínio, né? Fora justamente essa dor de cabeça, né? Muitas Sim, vezes com o sim. inquilino, ou com o apartamento, ou a casa, né? Ah, tem que fazer uma reforma, tem que fazer um Aham. reparo. Enfim, nós temos hoje uma possibilidade parecida Uhum. com o aluguel, que na verdade você recebe aluguéis Uhum. de imóveis ali alugados, mas sem de fato precisar ter essa dor de cabeça, que Sim. é justamente através dos fundos imobiliários. Uhum. Né, que os fundos nada mais são do que uma série de pessoas ali que se juntam, né? Tem um gestor do fundo que vai fazer a administração, ele Sim. vai ali alugar os imóveis do Vários tipos fundo. de imóveis, né, Bruna? Tem shopping, tem laje, tem um monte de Tem vários tipos de galpões fundos e vários tipos imobiliários, de né? polo. Esses que a gente fala que são que tem Aham. realmente de fato imóveis, tem como você falou, alugam shoppings, alugam prédios comerciais, né? Aham. Enfim, aí os investidores do fundo acabam recebendo como forma de dividendos o aluguel desses imóveis, né? Uhum. E os fundos imobiliários eles têm que pagar 95% desse valor para os detentores ali das cotas do fundo. Uhum. Então, é uma forma de você investir em imóveis sem, de fato, precisar ter essa dor de cabeça de ter um Sim. imóvel físico. Exatamente. E os fundos também eles têm uma liquidez muito grande, né, Matheus? Ao invés de uma casa que você tem um imóvel que você vai demorar para vender, pode ser que venda rápido, pode ser que demore para vender, mas os fundos têm uma liquidez muito rápida, né? Ah, sim. Inclusive é negociado em bolsa, né? Então É. você pode entrar no próprio home broker e negociar. Além desses fundos que vocês comentaram, né? Que são os fundos que a gente chama de tijolo, né? Onde Aham. já tem ali o imóvel e Isso. tal. Também tem o fundo de papel, que a gente chama. Sim. Ou seja, tem um gestor que investe em outros fundos ou em direitos, né? Creditórios, que a gente chama, né? Então, é basicamente investindo em algum outro certificado que é relacionado ao mercado imobiliário, né? Aham. Então, você também tem uma rentabilidade bem interessante. Então, todos os custos que a gente pode dizer que são, de certa forma, indiretos, né?
como a burocracia que você tem para vender um imóvel, todos esses custos que vocês falaram, até achar um comprador, e como vai ser isso, o tempo que vai levar para você Aham. receber esse dinheiro que está relacionado com a liquidez que você comentou. Com fundo imobiliário você não tem, tá? Vale lembrar que aqui a gente não está falando que não vale a pena você ter seu imóvel, Sim. tá? Basicamente, a gente está dizendo que é uma alternativa menos burocrática, mais rápida, com maior liquidez de você gerar sua renda passiva, tá? Sim, até Aham. porque assim, quando a gente pensa em ter o imóvel, se você quer renda passiva, você não vai alugar o imóvel que você mora, Uhum. né? Então, Exatamente, como forma de exatamente. renda passiva seriam, por exemplo, eu vou Sim. investir em outros imóveis para ter esse aluguel. Os fundos são justamente essa alternativa, né? De você investir, de certa forma, em imóveis, mas não diretamente ali no Aham. imóvel físico onde você vai administrar. Tem um gestor administrando isso para você. E aí tem esses dois tipos, como o Matheus falou, de papéis ou de tijolo, né? Aham. E, inclusive, aqui na Nova Futura nós temos a nossa seleção de Nossa fundos seleção mensal, imobiliários. né? Sim. E aí, beleza, eu tenho um fundo imobiliário, mas quanto que eu vou receber de aluguel? Uhum. Né? E aí, é claro que esse aluguel, ele depende de fundo para fundo, né? Aham. Varia de fundo para E fundo. ainda é um estilo um tipo de investimento em renda variável. Então, tem uma variações mensais também, né? Sim, porque na verdade, quando você compra um fundo imobiliário, como o Matheus bem colocou, os fundos imobiliários são negociados em bolsa. A cota deles é negociada em bolsa. Então, ao invés de você, por exemplo, lá, comprar o imóvel, você compra uma cota desse fundo Aham. na bolsa. Isso ajuda muito justamente nessa parte de liquidez, né? Porque, não, se eu quero esse dinheiro de volta, eu vou lá, vendo a minha cota na bolsa e consigo meu dinheiro Sim. de volta com muito mais facilidade. Inclusive, da mesma forma que os imóveis podem se valorizar ou se desvalorizar ao longo do tempo, as cotas também, né? Uhum. Então, você investe ali, você compra essas cotas, elas podem se valorizar ou se desvalorizar. Mas não é nem esse o foco, né? Se a gente está falando de renda passiva, a gente tem Ah. que olhar para o quanto que esses fundos distribuem de aluguel, né? Uhum. Qual que é o percentual ali sobre o seu capital por ano que esses fundos distribuem como forma de aluguel? Que Uhum. aí a gente vai olhar justamente para o que a gente chama de dividend yield, né? Também dos fundos. Assim como Sim. a gente tem dividend yield das ações, Exato. nós temos os dividend yield dos fundos imobiliários. Aham. Só que a diferença também dos fundos é que você recebe mensal, né? Ao Sim. invés de dividendos que você vai receber aí a cada 3 meses, 6 meses ou um ano, É, dependendo da ação, né? O fundo tem mais essa característica, né, Matheus? sim, porque. Sim, entre aspas, né? Porque existem algumas ações que elas distribuem dividendos mensais, tá? Não Aham. são todas, são algumas, também não é a maioria, tá? Aham. São apenas algumas. Mas os fundos, de modo geral, têm sim essa Sim. característica, até porque os aluguéis que são pagos para este Mensais, né? mensais, né? Que são pagos para esses empreendimentos que recebem investimentos desses fundos, são mensais, né? De fato. Então, o recebimento para quem investe neles também é mensal, tá? É. Então é bem análogo a você ter um imóvel igual a Bruna comentou aqui muito bem, né? É uma alternativa. Então, para você ter uma alternativa ao imóvel, não faria sentido se não fosse mensal. Então, basicamente, o dividendo do fundo é o aluguel, né? Exatamente. Então, tanto que, igual você disse, né? A gente chama de dividend yield, mesmo sendo um aluguel, um aluguel yield. Mas ou a renda, né? A renda do aluguel é basicamente isso, né? Então a diferença que a gente tem da ação para o fundo é que o fundo geralmente sempre é mensal, né? Mas a ideia é a mesma, né? Então é uma forma muito interessante do investidor ver quais fundos têm a melhor rentabilidade nesse sentido, quais fundos podem estar mais alinhados com os objetivos dele, né? Então, é uma ferramenta bem interessante se olhar igual quando você olha para ações que pagam mais dividendos ou não, a depender da estratégia, como a gente já conversou aqui em outras oportunidades, né? Sim. Então, é uma alternativa interessante. Eu acho que os investidores eles precisam ficar atentos a essa categoria de investimentos também, e principalmente quem pensa em ter essa renda passiva. Acredito que todo mundo deveria olhar isso com cuidado. É uma estratégia que o próprio Warren Buffett usa, né? Então é algo, digamos que já é algo que é consensual no mercado, né? Então não é uma aventura, não é algo que está sendo inventado agora. Tem informação disponível, é claro que é preciso filtrar,
mas é algo bem interessante e deve ser incorporado na estratégia também. Sim, inclusive, né, nós temos aqui uma seleção de fundos Aham. imobiliários que é feita todo mês, justamente com a ideia de que quem está montando seu patrimônio aí com esse objetivo de ter renda Uhum. passiva, é saber quais os melhores fundos para poder alocar naquele mês, né, para poder Uhum. colocar, investir o seu dinheiro naquele mês. Porque uma grande vantagem também de você ir montando patrimônio através desses investimentos é que você pode todo mês ali comprar algumas cotinhas desse fundo, né? Para lá na frente você ter um valor realmente significativo para poder colher desses aluguéis, né? Desses dividendos dos fundos imobiliários que são os aluguéis. E não é algo difícil, precisa estudar, precisa se planejar, mas é algo que boa parte das pessoas podem fazer. Aham. Exatamente. Está muito Então, mais acessível também, né? Hoje em dia está muito mais acessível. o conhecimento também acessível ajuda muito, né? Essa questão de você realmente mudar a sua chavinha ali para ter essa mentalidade realmente de buscar a sua independência, de buscar a sua renda passiva futuramente, né? E, enfim, essa questão dos fundos imobiliários, inclusive, nós temos aqui na Nova Futura Aham. a nossa seleção de fundos imobiliários. Mensalmente, né? Mensalmente, né? O analista responsável pelos FIIs é o Ross. Uhum. Ele seleciona ali 4 fundos imobiliários que são mais interessantes para você poder aportar naquele mês. Eu até peguei aqui da nossa seleção de fundos, por exemplo, a gente tem aqui alguns com dividend yield de 12%, 5%, 8%, mas tem 2 aqui com yield de 12,45%. Se você tivesse, por exemplo, 50 mil aportado nesse fundo, isso foi o que ele distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses. Então, se eu tivesse 50 mil aportado nesse fundo, eu teria recebido por volta de R$ 6.225 nos últimos 12 meses, né? Então, por mês, daria ali basicamente uma renda de R$ 500. Ai, né? muito bom, né? Tem um amigo meu também fez uma carteira, ele fez uma carteira com 50 mil reais de fundos imobiliários e ele tá tirando 600 reais por mês. É um bom investimento, né? É um bom investimento. Ele fez uma carteira, estudou direitinho. Lembrando que aqui na Nova Futura, Bruna, não tem taxa. Não tem corretagem para fundos imobiliários. Então, você pode investir sem pagar absolutamente nada aqui na Nova Futura. Isso é muito bom, né, Matheus? Ah, sim, porque já, digamos assim, um impedimento que seria para alguns já sai de cena, né? Aham, Basta investir. Ou seja, dá para ir aportando todo mês, aham. né? Temos a seleção de fundos imobiliários aqui para te ajudar na escolha dos FIs, porque tem uma série de questões que temos que levar em consideração, Sim, né? Não é só o e nessa yield. seleção, né, o Rosa ele explica ali os objetivos a curto prazo, a médio prazo ali do fundo e você consegue analisar se vai de acordo com o que você espera também, né? Exatamente. E por fim, é uma excelente forma aí de se obter renda passiva, né? Exato. Mas não a única, né, Bruna? Mas não a única. Dentro do universo ainda dos Aham. investimentos, nós temos as próprias ações, né? Nossas queridinhas. As Exatamente. ações. Que também podem ali, através dos dividendos que ela distribui, e aí, diferente dos fundos imobiliários, que os dividendos são os aluguéis, Uhum. nas ações, os dividendos são o lucro da empresa distribuído aos sócios. Aham. A gente já falou bastante aqui de ações, né, de empresas que pagam dividendos, Sim, as sim. formas, que tipo de setor você pode investir, quais os setores que pagam mais dividendos, né, Matheus? Sim, já comentamos bastante. Mas assim, vale a pena lembrar que é uma modalidade bem interessante. E outra, você vai estar ganhando com o dividendo, tá? Mas isso não impede que você também tenha ganho de capital com essas ações, tá? Mas o que a gente está focando aqui Uhum. são os dividendos exatamente por conta da renda passiva. Você vai estar investindo na empresa, vai estar com seu dinheiro lá, a ação subiu, a ação caiu, independente disso, você vai estar recebendo dividendo porque você é um sócio. Então, você vai ter essa geração de renda, diferentemente do fundo imobiliário. Não são todas que são mensais, mas tem empresas que pagam uma quantia de dividendos bem considerável, empresas que têm bons fundamentos, geralmente as empresas que pagam bons dividendos são empresas bem sólidas, né? Então isso já tira um pouco talvez do receio, principalmente de quem está começando. Então é uma modalidade bem interessante, de novo, não é algo que a gente está inventando, não é algo que é recente, é algo que muitos investidores aí de anos, investidores renomados seguem, né? Investidores profissionais seguem essa estratégia. Se você pegar a literatura de investimentos, ela vai estar repleta de gente falando dessa alternativa, né? Dessa estratégia. Então, acho que vale muito a pena, né? Aqui na Nova Futura a gente tem uma carteira, né, de dividendos. Sim. É um pouco menor, né, em relação à carteira
de ganho, cujo foco é ganho de capital, mas tem empresas ali sólidas com dividend yield, que é bem análogo, né, ao que a gente comentou aqui dos aluguéis, né, o quanto você recebe dado que você aplicou ali na companhia, e em percentual, né, e assim, independente do cenário, essas empresas vão pagar bons dividendos e no longo prazo elas tendem a desempenhar bem. Então, não deixa de ser uma alternativa bem interessante e, de certa forma, até segura, apesar das variações que existem no mercado de ações, que é algo natural, né? Sim, até em comparação com os fundos imobiliários, né, a gente pode observar que as ações elas têm essa variação mais intensa, digamos, do que os próprios fundos Exato. imobiliários, né? E até essa questão das ações, né, em comparação com os fundos imobiliários, como a gente já falou, no caso das ações, os dividendos recebidos são o lucro da empresa, enquanto nos fundos imobiliários o dividendo é o aluguel, mas em questão de variação de preços, as ações acabam tendo uma oscilação mais forte do que os fundos imobiliários, né? Mas essa é uma outra grande questão também que pode acabar entrando como uma vantagem para as ações a longo prazo, porque o investidor pode ganhar também, além dos dividendos, ganhar também com o aumento do seu patrimônio também no caso das ações, né? Nos fundos também é possível, mas as ações, como elas são, tem essa questão também das empresas crescerem ao longo do tempo, né, aumentarem seus lucros e uma outra série de questões, também as ações acabam sendo uma alternativa para quem quer também aumentar o seu patrimônio, né? Mas, voltando ainda a essa questão dos dividendos, Sim. o maior investidor pessoa física hoje da Bolsa Brasileira, o que é o Luiz Barsi, ele fala muito sobre essa questão, né, de você investir não olhando tanto para o seu patrimônio, mas sim nos dividendos que você recebe, né? Nessa renda passiva que você recebe. Ele até já ouvi ele falando justamente que ele nem olha muito para essa variação do patrimônio dele, mas sim nos dividendos que ele está recebendo. Então, foco no número de ações que você compra de boas empresas que pagam bons dividendos. Bruno, a gente falou de 2 investimentos que geram renda passiva, então, fundos imobiliários e ações, né, por conta dos dividendos. Mas a gente tem a renda fixa também, né? Sim, com a renda fixa, com alguns títulos do Tesouro Direto, por exemplo, você consegue também ter essa renda passiva. Nós temos hoje 2 tipos de títulos do Tesouro Direto que distribuem juros semestrais, ou seja, você deixa o seu dinheiro investido e você recolhe esses juros sobre o seu investimento a cada 6 meses. Também é uma forma de obter renda passiva, porque você vai deixar o seu dinheiro lá e o rendimento do seu dinheiro vai entrar na sua conta a cada 6 meses. Isso para os títulos pré-fixados, e aí vai ter que ter lá exatamente pré com juros semestrais e o título de IPCA+, com juros semestrais, porque nós temos dentro do Tesouro ainda essas 2 categorias sem os juros semestrais, né, onde você vai recolher esse juros só lá na frente. Mas para o investidor que hoje quer ter essa renda passiva já, ele pode investir nessas duas categorias para poder colher esses juros a cada 6 meses. Então, como você disse, Bruna, esses títulos da plataforma do Tesouro, né, eles também são interessantes porque um deles é o Tesouro IPCA+, né? Tesouro IPCA com juros semestrais. E esse Tesouro IPCA, ele rende junto com o IPCA. E o que a gente está vendo, né? O cenário atual é de alta de preço. Né? Inflação. Inflação, né? Então é um cenário de alta de preços, um cenário de alta de inflação. Então, além de você estar protegendo o seu dinheiro da inflação, né, você ainda vai estar ganhando aí os juros semestrais, uma forma também de renda passiva. E vale lembrar que é um título extremamente seguro, né? A sua garantia é o próprio governo. Se o governo quebrar, então já era, né? Então... Charlie Brown, então já era. Então já era, exatamente. Então, acaba sendo uma possibilidade bem interessante. Então, a inflação vai ser um aliado, né, Matheus, para quem está investindo, né, nesse caso. É difícil falar que a inflação é um aliado, mas para quem está investindo, na verdade, é uma forma de se proteger dela e também ter uma forma bem segura de complementar mais um investimento na sua carteira de renda passiva. Bom, então falamos sobre 3 investimentos para quem tem esse objetivo de gerar renda passiva. Fundos imobiliários, ações. Né, através dos dividendos das ações e tesouro com juros semestrais. São 3 alternativas para quem quer gerar renda passiva com o seu patrimônio. Sim, 3 investimentos que pode começar hoje, né, Bruna? Não precisa de tanto para fazer uma carteira dessas, não precisa ter não precisa vender seu apartamento, né, Matheus? Não precisa vender seu imóvel. E sabe uma questão importante, Angelo? Até você falou, pode começar agora, mas
Se você está começando agora e ainda não tem esse capital que vai gerar essa renda para você, Exatamente. você tem que pensar em investimentos para poder multiplicar o seu capital e depois ele vai gerar essa renda passiva. Sim. E aí, se você está começando agora, cuidado só, porque no caso do tesouro, por exemplo, não vale a pena você começar colocando no tesouro com juros semestrais. Coloca naquele que os juros vão continuar rendendo ali para você, Uhum. para depois, quando você já quiser realmente sacar essa renda e utilizá-la, Sim. aí sim você coloca nesse com juros semestrais. Bruna, então para quem que tá querendo uma renda passiva, daqui um tempo ou um valor estipulado, é bom ele também ter como é que se diz, os juros compostos a favor dele agora, nesse momento, né? Porque depois ele não vai não vai ser tão favorável para quem procura uma renda passiva. Então, esse determinado tempo aí a pessoa vê quanto que ela vai ter ela quer de renda passiva, quanto ela Sim. ganha, quanto ela tem de renda ativa, e ela vai acumulando aí para ter Um patrimônio, um né? patrimônio e ter esses dividendos, esses aluguéis de renda de fundos imobiliários e também de renda fixa, né? Com certeza, até porque, por exemplo, se você está começando a investir agora e não vai utilizar essa renda para sua sobrevivência hoje, você tem a sua renda ativa que vai pagar suas contas. Exatamente. O importante é você reinvestir esses dividendos Sim. que você receber dos fundos imobiliários, reinvestir os dividendos das ações. Uhum. E como eu falei, se for investir na renda fixa, para acumular patrimônio, foque na renda fixa, onde você vai sacar lá no final, porque justamente você vai conseguir utilizar esses Sim. juros sobre juros Sim. a seu favor. Sim. Né? Então a gente tem rendimento de renda fixa que paga 3 vezes, né? Durante 5 anos, né? Dependendo do mercado, né? Então hoje, de repente, tem uma renda fixa ali que paga em 5, 6 anos, ela triplica o seu valor. É um investimento bacana que você pode fazer se você tem um planejamento e daqui 5, 6, 7 anos tem uma renda passiva, então é um investimento importante também em renda fixa, porque tem a garantia do FGC, né, Bruna? Com certeza. Acho que essa questão de buscar renda passiva no futuro é muito de você se planejar, né? Começar se planejando, ver quanto que você quer ter de renda passiva lá no futuro, para poder saber o quanto você tem que juntar para poder te gerar essa renda passiva, né? Por exemplo, eu até fiz uma estimativa aqui, meio por cima, né? Em relação à nossa carteira de fundos imobiliários e nossa carteira de ações com foco em dividendos. Boa. Na média, o dividend yield dos 4 FIs tá ali com 9,79%. Ou seja, eles se juntar ali os 4 FIs nos últimos 12 meses, na média, Sim. pagaram 9,69% de dividendos aos cotistas. Né? E aí, se você quiser ter uma renda passiva de R$2.000, por exemplo, com esse dividend yield anual, você precisaria ter juntado R$247.000. Ah, não, eu quero uma renda de 5 mil. Então, por volta de R$619.000. Já é um bom investimento. Ou seja, tem que trabalhar, tem que se esforçar hoje, juntar dinheiro, se planejar para poder acumular esse capital. E aí sim, esse capital vai gerar a renda que você precisa no futuro. Peraí, mas e a carteira de dividendos? Deu quanto? Ó, a carteira de dividendos, pegando 5 ativos desse mês, 5 ativos só, né? também a média de dividend yield distribuído nos últimos 12 meses. Na média, o yield está em 11,78%. Tá? As ações estão aí, mais interessantes, então. Mas assim, isso é muito relativo, Muito né? relativo, Porque tem né? fundos que pagam mais, tem ações que pagam menos. Então, e assim, eu falei do passado, né? Foram nos últimos 12 meses, tá? E, por exemplo, aqui, para essa rentabilidade de 11,78% ao ano, se você quisesse uma renda de R$2.000, teria que ter juntado R$203.000. Por uma renda de 5 mil, por volta de R$509.000 ali, tá? Então, assim, quando a gente fala de ações e de fundos imobiliários, com essa distribuição de dividendos, é importante até a gente se planejar com alguma gordurinha, né? Porque a gente vai montar uma carteira, a gente tem esse histórico para olhar, para ver quanto que eles já pagaram anteriormente, mas o importante é você pensar também daqui para frente, né? Quanto que eles vão pagar no futuro? Será que eles têm essa possibilidade de continuar pagando esse valor no Isso futuro? que eu ia perguntar pro Matheus, né, Matheus? Olhando esses dados aí, 9% mais ou menos da carteira da seleção de fundos imobiliários e 11% da nossa carteira de dividendos. É um bom número para o cenário atual, de um cenário de 1 ano aí, um cenário para 2 anos? Como é que você enxerga isso? É um bom número, tá? É sim um número bem considerável, né? Apesar do momento que a gente está passando, né? É um momento de crise, mas mesmo assim, esses números são bons, né? Conforme o tempo for passando, ano que vem a gente tem uma perspectiva de mercado um pouco desafiadora, mas
a gente também pensa que boas empresas vão continuar pagando bons dividendos, fundos bem sólidos também vão continuar pagando seus aluguéis, e posteriormente, né, no longo prazo, que a gente vê desses resultados, tanto de dividendos de empresas quanto os aluguéis, tendem a gerar uma rentabilidade muito boa ao longo do tempo. Então a perspectiva acaba sendo positiva de qualquer forma, né? Então, Bruna, então para quem quer ter uma renda passiva, tem que começar agora, né, Bruna? Quanto antes é melhor, né? Quanto antes é melhor, exatamente. Se você ainda não se planejou, não se organizou, se você ainda não investe, para tudo que você está fazendo agora e se planeja para investir. Veja quanto que seria importante para você uma renda passiva, não só para você viver dessa renda, mas para complementar o que você ganha, né? E começar a juntar dinheiro aí, né, Bruna? Com certeza. É claro que assim, cada um tem os seus objetivos de vida, tem o seu, né, o seu estilo de vida, tem os seus sonhos. Por exemplo, o né? Matheus, ele quer uma renda passiva em euro. Aí já é outra conta que a gente tem que fazer, né, Bruna? Aí tem o ativo vai ter que se valorizar. Aí. O ativo tem que se... Se valorizar muito. Exatamente. O nosso pode ser em real, né, Bruna? Pode, tô Então feliz tá bom. com a renda passiva em reais. Então tá certo. Bruna, lembrando que na Nova Futura você abre sua conta e não paga nada sem nenhuma taxa de manutenção. E você acompanha todos os seus investimentos, toda a sua rentabilidade no nosso aplicativo e nosso portal, né, Bruna? Com certeza. E também pode receber as recomendações, tanto de ações como de fundos Exatamente. imobiliários. Estamos aqui também para auxiliá-los aí no que for preciso. Exatamente. Se você já investe, deixa aí seu comentário, fala com a gente se você já segue alguma das nossas recomendações, né, Matheus? Exatamente. Nos siga nas nossas redes sociais. Também acompanhe nosso YouTube, lá tem bastante coisa, né? Tem a sala ao vivo, tem o call de abertura, o call de fechamento. Lá nós estamos lá tirando dúvidas, né? Tirando dúvidas, trazendo o que acontece no mercado. Tudo isso também vai te ajudar a investir melhor e também criar sua carteira aí de renda passiva. E para vocês investidores, lembrando que o Resenha Financeira vai ao ar toda quinta-feira no YouTube da Nova Futura e no Spotify da Nova Futura. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever tanto no nosso YouTube como no nosso Spotify para não perderem nenhum conteúdo da Nova Futura, inclusive o Resenha toda quinta às 8. Exatamente. É isso aí, pessoal. Obrigadão e vistem você. Um abraço. Valeu. Valeu, um abraço. Hoje eu tô atrasada, não foi bom, né? Spotify foi legal. Spotify.